Olá a todos que acompanham o ABC Agora. Aqui um bate-papo bacana e vamos falar do quê? De política. Com ela, Ana Carolina Serra, deputada estadual. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem, Odair. Muito obrigada pelo convite, pela participação, pela honra de participar do seu programa. E boa tarde para todos que nos acompanham. Ana, para a gente começar aqui, né? 2 anos, quase vai fechar 3 anos aí, né? É que começa em março, né? Deputada estadual, né? Fala um pouquinho desse período, né? Qual foi, para começar um pouquinho já mais cutucando, né? Qual foi o principal baque assim que você teve de falar de a mulher na política, que a gente sabe que não, é complicado, né? E precisa ter punho forte. É verdade, essa é uma dificuldade que eu acredito que todas as mulheres, não só na política, a gente com mandato eletivo, mas também quem trabalha por detrás, nos auxiliando, nos bastidores, o pessoal do gabinete, mas toda mulher em qualquer atividade acaba enfrentando. Na política não é diferente, ao contrário. São dificuldades que a gente muitas vezes enfrenta, não só pelo julgamento, pelo preconceito com relação à nossa aparência ou ao nosso jeito, mas isso com jeitinho, Odair. Com o tempo, a gente acaba conseguindo mostrar que nós também podemos participar, que nós também temos ideias e que a gente, com o nosso jeito, que, claro, é um pouquinho diferente do dos homens, que senão não teria essa diferença, a gente consegue fazer um bom trabalho, mas, acima de tudo, respeitando essas diferenças e nunca no grito. Né? Sempre no diálogo, através do diálogo e com o resultado desse trabalho que é feito por uma grande equipe, nunca através só da deputada, de uma só pessoa. Falou agora não no grito, né? Fazer uma pergunta aqui, que hoje tá meio difícil acompanhar tanto câmaras de vereadores, câmaras de deputados, o tipo de discussão rasa que se tem, né? Como combater essa discussão rasa? Com conteúdo de qualidade. Isso que você mesmo falou, a gente não gosta de impor determinadas situações. Eu acredito que a população ela tem o direito, acima de tudo, de ter o conhecimento de tudo aquilo que acontece no entorno dela e também o direito de nos cobrar esse trabalho. Afinal de contas, por exemplo, eu, como deputada estadual, sou representante das pessoas dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, o gabinete fica à disposição de todos esses municípios e o nosso trabalho é reunir essas informações e correr atrás para trazer essa resposta para a população. Mas nunca, como a gente gosta de dizer, na base do grito, e sim através do diálogo com o governo do Estado, através do diálogo com as prefeituras, para a gente poder mostrar que a política pública ela se faz a partir do momento em que as pessoas na ponta são atendidas. Não adianta, por exemplo, um deputado estadual, um prefeito, um governador ter uma determinada ideia e colocar em prática se essa ideia não vai atender aos anseios da população. Nesse período, né, uma das principais bandeiras da senhora é a saúde da mulher também, né? Saúde da Mulher Paulista, né, que é uma lei aprovada, assinada, promulgada pelo governador Tarcísio, né, de autoria da senhora. Fala um pouquinho dessa lei. Olha, Odair, desde o meu momento em 2017 como primeira-dama e esse trabalho que a gente fez frente ao Núcleo de Inovação Social, cuidando das pessoas e dando esse auxílio para quem mais precisa aqui na nossa cidade, fazendo essa junção da sociedade civil organizada, das entidades de terceiro setor, das pessoas que, através das lojas solidárias, elas podem levar a sua doação e levar essa ajuda, porque o Banco de Alimentos, o Fundo Social se organizou e mapeou essas instituições que são tão importantes para a nossa cidade e levam essa ajuda para quem mais precisa, para os mais vulneráveis. A gente sempre pensou e olhou na seguinte questão, em trabalho junto com o prefeito. Sem saúde, sem o alimento de qualidade na mesa, que promove também a saúde, a gente não consegue fazer os nossos afazeres diários, cuidar do nosso dia a dia, cuidar de quem a gente ama,
trabalhar, produzir, para aí sim gerar desenvolvimento econômico para a cidade, para que Santo André se mantenha uma cidade pujante como sempre foi. Então, por conta disso, a minha preocupação primeira no mandato sempre foi cuidar da saúde das pessoas e especificamente da saúde das mulheres. Quando a gente anda em diversos municípios, em diversas localidades, é comum, infelizmente, nós ouvirmos que as mulheres sequer têm acesso ao ginecologista na rede pública de saúde. Então, por conta ou então que os exames demoram por demais, e esses exames preventivos, e aproveitando agora o Outubro Rosa que nós estamos, eles são por demais necessários, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil e simples é o tratamento e o sucesso do resultado desse tratamento. Então, pensando nisso, no cuidado da saúde das mulheres, eu, junto com a equipe técnica do gabinete, nós remodelamos as legislações que já existem, ou seja, as leis que já existem, já tem lá, que cuidam da saúde da mulher. E, a partir daí, tornar essa lei mais simples, e se ela é mais simples, ela é mais fácil de ser aplicada, ou seja, ela é mais eficaz e, consequentemente, ela atende com maior rapidez as pessoas lá na ponta. Então, ou seja, para que a mulher crie aquele hábito, desde a primeira menstruação, a menarca, que os médicos chamam, de comparecer ao posto de saúde, de, se for o caso, como a gente tem aqui em Santo André, de retirar o absorvente higiênico, de ter aquele diálogo com a enfermeira para conversar sobre a sua saúde, de manter seus exames, o seu médico agendado anualmente, de fazer os exames de colposcopia, ou os de mamografia, ou todos os demais de ultrassonografia que a mulher tem direito, é necessário reorganizar a saúde. E isso, essa importância da simplificação da legislação, que é a Lei Saúde da Mulher Paulista, ela se mostrou tão útil para a sociedade que ela tramitou, ou seja, eu apresentei esse projeto de lei, tomei posse no dia 15 de março de 2023, ela passou pelas comissões da Câmara, da Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, de Constituição e Justiça, de Orçamento. Ela se mostrou uma legislação eficaz, verdadeira, válida, e os meus pares, ou seja, os meus colegas deputados, aprovaram em 6 meses essa legislação. Ela foi aprovada, salvo engano, em junho ou julho, que passou pela Assembleia. E logo até outubro, ela foi sancionada pelo governador, ou seja, o Estado de São Paulo tem uma lei da deputada Ana Carolina Serra que cuida da saúde da mulher, que é a Lei do Saúde da Mulher Paulista, e que traz essa agilidade para todas as mulheres do Estado de São Paulo. Essa lei foi tão importante para o nosso mandato que o governador já, inclusive, está inaugurando um AME, um Ambulatório de Especialidades Médicas da Mulher, inclusive no Estado, o primeiro, justamente indo de encontro com aquilo que determina a legislação. Por isso, agora voltando um pouquinho aqui para a nossa região aqui, a importância de ter uma deputada, uma deputada da região, da cidade, né? Como a senhora falou, hoje, principalmente as prefeituras sofrem com recursos, falta de recursos, né? Então precisa muito da ajuda do governo estadual, do governo federal, e tendo uma deputada da cidade, da região, né? Hoje a gente observa isso que chega aqui na cidade, né? Nas cidades do ABC. A importância, né? Da senhora estar representando a nossa região lá e muito bem representando. Olha, eu fico muito feliz e agradecida pela oportunidade. Eu só vou cortar, e não é puxando saco, é porque eu sempre morei aqui, em Santo André, sempre fui de Santo André, e sempre vi Santo André sofrer muito por essa falta. É verdade. Entra prefeito, sai prefeito, e não chegava. Muitos deputados, o ano que vem aí a gente tem novas eleições, deputados que nem conhecem onde fica Santo André e é muito bem votado aqui. Verdade. Sendo que a nossa região pode fazer um maior número de deputados, tanto estadual quanto federal, né? Essa diferença. Olha só, então, retomando ali o raciocínio, e agradeço o reconhecimento, o nosso trabalho como deputada é de representar. Então, eu fico muito feliz por ter a confiança, né, de quase 200 mil pessoas no estado de São Paulo com relação ao meu trabalho, e para agradecer essa confiança, nada mais justo de que eu trabalhe
por elas. E foi assim que o meu mandato tem se pautado durante esses anos. Então, a gente já vai completar aí 3 anos de mandato e, consequentemente, nesse período, é claro que os meus olhos voltaram para a minha cidade. Como você mesmo falou, eu também acompanhei a ausência de deputado estadual e federal em Santo André por muito tempo e, com a oportunidade do meu marido prefeito, eu percebi o quanto é necessário que uma cidade tenha um deputado que apoie, não só com relação ao envio de emendas, Sim. que a gente fala, o dinheiro muitas vezes é o que mais conta ali na conta corrente, no bolso, para a gente pagar as nossas contas, e com o município, com o prefeito, não é diferente. Mas, acima de tudo, também um outro papel que eu considero muito importante do deputado estadual é de ser esse intermediador, de conhecer a realidade, como você mesmo falou, dos municípios. Infelizmente, muitos deputados são votados e que não conhecem e não vivem o dia a dia dos municípios que eles representam, e de fazer essa intermediação com o governo do estado para que a gente consiga não só as emendas, mas os equipamentos, a conversa com as secretarias, as diversas secretarias, habitação, saúde, desenvolvimento social, educação, obras do estado, para que a gente possa trazer melhorias para a região e para as cidades, né? Principalmente aqui falando do nosso caso da região do ABC. E, consequentemente, como o mandato sempre se pautou na valorização da saúde, o meu mandato também sempre enviou muitas verbas, muitas emendas para que os prefeitos investissem em saúde. Isso a gente tem em Diadema, agora com a inauguração do SIM, a gente tem também em Rio Grande da Serra, a gente teve isso também em Santo André, por exemplo, em Mauá, com o envio não só de emendas, mas também de equipamentos que facilitam aí o acesso da mulher à saúde. Em Santo André, a gente tem aqui o Quali Saúde. Eu, como deputada e de primeiro mandato, em menos de 4 anos de mandato, tive a oportunidade de mandar mais de 100 de milhões de reais para a região. E isso auxilia e muito porque esse serviço se reflete em melhoria lá na ponta, né, em facilidade do atendimento, que é algo que todo gestor público deve se preocupar. Ana, então só para ressaltar aqui de novo, para a gente... Que é um bate-papo. A gente vai lá pra frente e volta nos temas e tá tudo bem. É isso, é um bate-papo, para não ficar aquele pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, só para ressaltar aqui, a importância da hora que você chegar lá na urna no próximo ano, vamos reconhecer quem representa realmente a nossa região. Porque falta muito isso. Falta muito isso. E aí depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar porque não vem aqui, não mandou, não reclama. Então, vamos ter consciência, pensar, reconhecer quem é da nossa região e quem faz pela gente, né? Agora, já mudando um pouquinho, a gente fala de saúde. Quando primeira-dama, a senhora implantou em Santo André, ao lado do prefeito Paulo Serra, do então prefeito Paulo Serra, moeda verde, né? Que para muitas pessoas pode ser uma coisa... mas para que isso? A pessoa vai... eu já escutei isso. Mas você quer que a pessoa se humilhe lá? Não é isso. Não é muito pelo contrário. Porque ali você... Ao invés de dar resposta para a senhora, eu estou até respondendo. Mas ali você dá dignidade para a pessoa, ali você também estimula outras coisas. A conscientização do meio ambiente. Fala um pouquinho do Moeda Verde, que eu sei que é especial para a senhora. O Moeda Verde é um projeto do meu coração, né? Eu falo. Porque, como você mesmo falou, ele promove a dignidade, que é algo que nós, através do Núcleo de Inovação Social, sempre tentamos fazer essa promoção para as pessoas, né? De trazer a comida de qualidade na mesa através do banco de alimentos, de trazer a capacitação profissional através dos cursos da Escola de Ouro, por exemplo, e de trazer também a preocupação de quem quer ajudar e não sabe como, então envolvendo a sociedade na vida nossa em comunidade, mas acima de tudo o Moeda Verde toca num ponto que se chama sustentabilidade. Se para essa pessoa que se diz que trocar o material reciclável, porque não é lixo, é material reciclável, que ele volta novamente aqui para o nosso consumo, volta por embalagem de vidro, plástico ou por algum outro material, né? É uma troca por comida, isso é humilhação? Então eu me pergunto se essa pessoa
residencial, ela faz a separação do lixo na casa dela. E se para fazer essa separação do lixo, essa preocupação do meio ambiente, ela se humilha. Porque essa é uma consciência que todos nós temos que ter, principalmente falando agora em termos de todas essas mudanças climáticas que a gente vive. Né? Muitos se cobram das autoridades, das grandes autoridades, mas nós também somos autoridades na nossa casa e a gente também erra quando a gente não encaminha o lixo, o material reciclável para a reciclagem e o lixo para o aterro sanitário. E vai mais do que isso. A gente também colabora com as prefeituras, porque o nosso lixo ele é depositado no aterro sanitário. E quando a gente coloca o que não é lixo no lixo e vai para o aterro sanitário, a prefeitura paga por esse peso, né, a mais. E isso prejudica o meio ambiente. Então, ele não vai ter toda a decomposição adequada, vai demorar mais tempo e etc. E esse dinheiro que a prefeitura economiza de depositar menos lixo no aterro sanitário pode se reverter em melhorias de saúde pública, por exemplo, ou em outros serviços, ou no tapa-buraco, ou na melhoria dos parques e jardins da cidade, ou na melhoria da educação. Ou seja, a pessoa que não separa o lixo, que não encaminha o lixo para a reciclagem, ela também está colaborando para, infelizmente, que o serviço público na cidade dela não seja prestado adequadamente. Né? Então, assim, esse olhar mais global, infelizmente, que nós temos muito mais individual do que coletivo da sociedade, faz com que certas pessoas digam que isso não é digno. Né? E ao contrário, quando você tem a oportunidade na sua cidade de trocar material reciclável por um alimento de qualidade e que vai fazer diferença no seu bolso daquela feira da semana, daquela fruta, daquela hortaliça, daquele legume, eu acredito que isso, ao contrário, não é humilhação, é oferecer dignidade para as pessoas. Mas participa quem quer. E em Santo André nós começamos com uma única comunidade. Nós estamos com mais de 30 comunidades, 33. Com diversas, 33 comunidades, com milhares de toneladas de material reciclável que foram encaminhados para reciclagem, com mais de 100 famílias vivendo dessa reciclagem, desse valor. Então, ou seja, o sustento dessas famílias vem do material reciclável e, acima de tudo, a gente tem a colaboração com o meio ambiente e a educação ambiental, não só das nossas crianças, mas também de toda a população, porque quando chove, ao invés de reclamar, por exemplo, de que tem a enchente ou de que entupiu o bueiro, etc., o material foi destinado para o local correto e a gente tem a melhoria ali do meio ambiente onde a gente vive. E a gente acompanha, né, bastante aqui na região e a gente vê a importância disso daí para as crianças, né? Porque muitas vezes o pai não está nem aí, o pai e a mãe. Mas a criança já começa a criar essa conscientização. Ô pai, ó, isso daqui tem que jogar ali. Ó, guarda aqui que a semana que vem vai ter a ação aqui. Então, isso daí se tornou um exemplo para outras cidades. Exatamente. É um exemplo, Odair, de política pública eficaz, porque atua, mexe com a saúde das pessoas, com a qualidade da alimentação das pessoas na ponta, que gera renda para as pessoas que vivem do material reciclável e, acima de tudo, de baixo custo para justamente as prefeituras. Então, por isso que o Moeda Verde ele já foi adotado por diversas outras cidades e tem, de fato, um resultado muito bom. Então, a gente fica feliz de que houve, de fato, uma adesão da população, das pessoas ao Moeda Verde. Isso trouxe a conscientização, então, da criança de que não é legal jogar o lixo na rua, porque isso também vai afetar o dia a dia dela. Sim. E de que, acima de tudo, se ela guardar aquilo que não é lixo, que é material reciclável, ela pode ter uma fruta, ela pode ter, enfim, a batata para a mãe fazer a batatinha frita, por exemplo. Então, é muito legal participar das trocas e ver, então, essa interação das pessoas. A gente está muito acostumado de ver as crianças trocando por fruta. Ah, eu vou fazer suco de laranja, eu quero manga, eu gosto de abacaxi. E a gente vê essa participação de mostrar para as pessoas que cuidar do meio ambiente é algo que nos impacta, sim, também no dia a dia. Não é algo só muito teórico, distante da nossa realidade. Outra questão... enquanto primeira-dama, eu estou trazendo lá de trás, porque a gente acompanha desde lá de trás, né? Dando a gestão do então prefeito Paulo Serra, como primeira-dama Ana, e como deputada hoje, né? Escola de Ouro, que foi implantada em Santo André, né? E um período que foi muito importante também, teve o Costurando com Amor.
que são políticas, é onde eu falo. Muitas vezes pode falar que besteira, mas faz a diferença para quem precisa, né? Que às vezes as pessoas não percebem que a gente, vou falar aqui de Santo André, que a gente mora em uma Santo André muito diferente em cada ponto da cidade, né? Uma parte mais nobre, outra parte muito mais periférica, né? Então são programas que muitas vezes parece besta, mas que faz a diferença, né? Teve o Costurando com Amor na época da pandemia, a Escola de Ouro. Na última semana a senhora esteve acompanhando a Praça da Cidadania em Santo André, né? Que não sei o que aconteceu com o governo do estado, que lá quem tem que manter aquilo lá é o governo do estado. Né? É ótimo que a oportunidade até de esclarecer esse assunto. Então, o que aconteceu? A Praça da Cidadania, Santo André, foi a primeira cidade do estado de São Paulo que foi escolhida para receber esse equipamento tão importante de capacitação profissional e de convívio entre as pessoas ali da praça, do entorno da região onde ela foi instalada, lá no Jardim Santo André. E aí, o que aconteceu? A manutenção é da prefeitura, mas as reformas, a construção, a parte grande, digamos assim, da obra, ela é do Estado, ela é um equipamento do Estado que é apenas gerenciado pelo município. Então, em muitas ações da Praça da Cidadania, o município ele não pode intervir porque é um equipamento estadual. E como ela foi a primeira, então, sabe aquele ditado que a gente vai fazendo o primeiro e aprimorando na hora de fazer o segundo, o terceiro e o quarto? Então, o governo do estado também aprendeu muito na hora de fazer a Praça da Cidadania, de fazer e de copiar o que deu certo para os outros municípios e de aprimorar o que não deu certo em Santo André. Infelizmente, o que aconteceu em Santo André é que os equipamentos ofertados ali onde as aulas acontecem, eles não podem ser utilizados porque eles trazem risco para as pessoas que ali estão. Então, risco de desabamento, se chover, alguma coisa. Então, a Defesa Civil fez essa interdição e os cursos não podem mais acontecer lá. Eles não deixaram de ser ofertados, isso que fique bem claro. Eles foram espalhados e realocados, colocaram em outros lugares ali próximo da Praça da Cidadania. A gente queria também muito agradecer o envolvimento de toda a comunidade que nos ajudou a organizar e a receber esses cursos nas associações, enfim, que ainda dão esse curso para as pessoas. Então, ou seja, o mais importante, os cursos de capacitação jamais deixaram de ser oferecidos para as pessoas. O espaço é que, infelizmente, por ele não poder ser mais utilizado, enquanto é feita essa reforma, é que ele não está sendo utilizado. Mas essa demora do poder público, aí no caso do governo do estado, que agora já está pouco a pouco tomando pé da situação, porque a gente teve a mudança de governo e tudo mais, né? Para que isso seja refeito e ofertado novamente um espaço de qualidade, é que tem nos incomodado. E por isso, claro, se fica um local abandonado, infelizmente, quando os bons deixam de frequentar os lugares, os maus acabam frequentando. Exato. Então, a gente fica muito preocupado porque lá já foi um espaço de muita vida, de muita capacitação, de muita gente que saiu de lá com um futuro pela frente. E agora, infelizmente, a gente tem que aguardar a resposta do governo do estado para que haja prontamente e o quão mais rápido, porque já são 3 anos. Né? Antes mesmo de eu ser deputada estadual, a gente já estava com esse problema da Praça da Cidadania e vinha conversando. Houve a mudança de gestão, houve a mudança de gestão da prefeitura também, e a Praça da Cidadania ainda, infelizmente, quando a gente fala de efetividade de política pública, ou seja, o negócio funcionando lá na ponta, a Praça da Cidadania há mais de 3 anos não é entregue para a população. E eu, como deputada, Odair, não posso deixar isso passar em branco, deixar passar batido. Não tem como eu, que estou sempre lá no Jardim Santo André, tem a UPA, etc., passar lá e fazer assim, olha, a Praça da Cidadania está fechada e não fazer nada. Então, é sim o meu dever, como deputada estadual, alertar os poderes, o municipal ou o estadual, para dizer assim, olha, gente, lembra da Praça da Cidadania? Ela está aqui, ela precisa da atenção de vocês, porque ela já foi uma praça muito legal. O governo está entregando outras praças nos outros municípios, mas ele também não pode deixar de esquecer da primeira praça.
Exatamente. Essa é a importância, né? É cobrar. É cobrar. Né? Por mais que seja a base ou não seja a base, tá ali, tá com problema, tem que ser cobrado. O daí não tem essa. Tem jeito e jeito de fazer as coisas. Lembra que a gente falou, não vamos resolver as coisas no grito? Nós vamos resolver a situação no diálogo. Se não tem administrar um município, que o município muda todo dia, toda hora, imagina administrar um estado com 645 municípios. E é esse o papel do deputado estadual, é de levar as necessidades da nossa região, no nosso caso de Santo André, do Grande ABC, para o governador Tarcísio, para ele tomar conhecimento e, consequentemente, agir para que seja devolvida para a cidadania nesse caso. Deputada, uma questão que é muito debatida, principalmente estamos aí no mês da mulher, a importância da conscientização. Se fala mês da mulher, conscientização do câncer de mama, só que para mim não existe isso, mês da mulher. Mulher é a primeira visão que principalmente todo poder público tem que ter. É o cuidado da mulher, né? A região hoje, a gente rodando aí, a gente sabe que não existe mais aquelas filas que antigamente existia de mamografia, de diversos exames. Isso daí eu acho que já está bem mais equalizado, né? Só que uma outra questão, né, quando o assunto é mulher, que é muito debatido, é a questão das DDMs, das Delegacias da Mulher, né? Que a gente tem até em Santo André, tem em São Caetano, mas não é 24 horas. E a gente observa que, segundo pesquisas, né, realizadas, geralmente essas agressões, tudo isso daí acontece após as 18 horas. Né, e a hora que a delegacia está fechada. Né? E a hora que uma mulher vai lá denunciar, a gente sabe que muitas vezes passa por constrangimento. Né? Então, por isso que a importância das DDMs. Né? Como está essa cobrança para o governo do Estado? Um assunto muito importante que você tocou agora, que é o cuidado integral à atenção da mulher. Né? Por isso é muito importante, e a gente faz até aqui o apelo para o prefeito, que a gente tem muito conversado com relação a ter um órgão municipal, uma secretaria, que dê essa atenção à mulher. Né? A gente tem uma prefeitura que conta com uma vice-prefeita, diversas secretárias mulheres, e a gente vê, inclusive, também as mulheres sendo protagonistas da sua própria história. Nós somos maioria, né, já da população, nós somos, quando a gente vê os estudos, nós somos justamente as pessoas que tomam conta da casa, do orçamento da casa, que cuidam dos filhos, somos força de trabalho. Então, isso faz parte da atenção, o olhar integral da mulher também faz parte de um dever do poder público, de ter esse olhar específico à questão da mulher. E quando você fala da questão da violência, é algo que eu queria deixar aqui, uma opinião, inclusive pessoal. Quando uma mulher é afetada por qualquer que seja a ação de violência, porque ela pode sofrer um assédio moral, por exemplo, através de palavras ou não, seja no ambiente de trabalho ou em casa, ou uma agressão física, né, que geralmente acontece dentro do ambiente doméstico, dentro da casa dela, todas as mulheres são afetadas. Né? A gente vem de uma sociedade que a gente espera que venha evoluindo, né, no tratamento com as coisas, no lidar com as coisas. Então, quando a gente se preocupa com a menina, de oferecer o estudo, de oferecer a educação, o nosso próprio direito ao voto, tudo isso, pouco a pouco, vai nos tornando conscientes do nosso direito. E o nosso direito também é justamente mostrar que essa violência existe e que ela deve ser acolhida. Não só pela Delegacia da Mulher, mas sim por uma equipe ampla. E, nesse caso, em Santo André, quem tem feito isso é a equipe da Secretaria de Assistência Social, com alguns equipamentos, como, por exemplo, o Vem Maria, ou também a nossa Secretaria de Segurança Pública, através da Guarda Maria da Penha. Né? Então, isso se mostra de uma preocupação integral para a mulher e que ela precisa ser coroada com uma secretaria, com um equipamento que traga, de fato, essa ampliação
ampliação da proteção. Mas voltando à delegacia 24 horas, é uma necessidade, sem sombra de dúvida, e que a gente vem pedindo para o governo do Estado, através de conversas, inclusive com o secretário Derrit, com o secretário Arthur. O gabinete vem sendo muito bem recebido por eles, mas existe também um outro problema que a gente não pode deixar de olhar, que é o lado da gestão. O lado da gestão de precisar ter aquele equipamento funcionando 24 horas, uma pessoa, uma equipe de apoio. E hoje em dia, os secretários, eles estão empenhados em oferecer a ampliação desse serviço, utilizando a rede de delegacias já existentes. Então, o gabinete está empenhado na promoção da política de segurança à mulher, utilizando a tecnologia e de uma forma mais eficaz e inteligente que respeite o erário público, o dinheiro público. Né? Então, assim, o gasto inteligente. A gente precisa simplesmente não economizar, a gente precisa aplicar corretamente o dinheiro. Então, muitas vezes a gente pode ter uma delegacia de defesa da mulher 24 horas funcionando, mas a gente às vezes precisa, principalmente como eu gosto de chamar, passar a limpo os equipamentos já existentes e melhorar a sua utilização. Então, o gabinete vem cobrando, e que fique bem claro, Odair, quando a mulher sofre uma agressão ou uma violência e a delegacia está fechada, ela não está desamparada. Ela deve ir, né, e se assim for da vontade dela, ao equipamento que esteja aberto e fazer a sua denúncia. A questão o primordial é a humanização desse atendimento. Muitas vezes não adianta nada a gente ter uma casa bem estruturada, com equipamento, com viatura, com as pessoas ali, se essas pessoas não estão preparadas para receber essa mulher. E muitas vezes dentro de uma sala, de um próprio equipamento público, de uma delegacia já existente, através, por exemplo, da internet e tudo mais, ela pode ser atendida remotamente, como tem aí a questão da telemedicina. Então, o mandato, eu gosto muito da palavra inovação. E inovação, muitas vezes, não é simplesmente fazer a mesma coisa da forma que sempre foi feita, porque a inovação é pensar diferente. Otimizar, é pensar diferente uma solução para aquele problema. E nem sempre pedir uma delegacia 24 horas por simplesmente pedir, para sair bonitinho esse corte no Instagram, que muitas pessoas vêm fazendo, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou lutando, mas não é inteligente. Não é inteligente com o gasto público, não é inteligente com aquela necessidade da mulher que acontece hoje. Não adianta eu cobrar e dizer, olha, eu vou aguardar, porque daqui 3, 4 meses vai vir a delegacia. Ótimo, mas e durante esses 3, 4 meses? Eu preciso primeiro entender na melhoria e pedir a melhoria desse atendimento da mulher vítima de violência com os equipamentos já existentes, para aí depois coroar com um equipamento desse tipo. Ainda na questão da mulher, a gente sabe que as mães atípicas hoje sofrem demais. Né? E eu vi um post da senhora, acho que foi essa semana ou a semana passada, falando exatamente sobre isso, né? Sobre ações para esse tema. Que como o mundo, sendo mundo, e infelizmente o mundo é machista, né? Muitas vezes aquela mãe, quando ganha o filho, que descobre algum problema de saúde, alguma coisa numa criança, o pai abandona na hora, né? E aí aquela mãe fica a Deus dará, porque não é fácil você ter uma criança atípica. Não tem como trabalhar e cuidar de uma criança atípica. Né? Hoje, qual que é a visão da senhora e o que a senhora prevê no futuro aí, com ações, com projetos? Perfeito. Primeiro, isso é algo que vem acontecendo no mundo recente, né? Então, assim, felizmente, uma hora as pessoas acordaram que é necessário cuidar não só das crianças, mas das pessoas atípicas. E que elas precisam ser cuidadas dentro dessa, digamos assim, diferença que elas possuem. Dentro dessas especificidades, né? Enfim, e cada uma dentro do seu grau. E para que a gente tenha esse olhar acolhedor, não é simplesmente ter um equipamento de educação ou ter um equipamento de saúde. É assim como o atendimento da violência da mulher. A gente precisa acolher e humanizar esse atendimento de forma global. Primeiro,
com a família dessa criança ou dessa pessoa que é atípica. Então, cuidar da mulher é preparar a mulher, como você mesmo falou, que é geralmente com quem recai os cuidados, né? E eu sempre comentei isso desde quando eu fui primeira-dama. Um dos papéis da mulher é o papel do cuidado, e começa da maternidade. É natural que assim seja. Então, desde os primórdios, o homem saía para caçar e a mulher para cuidar do lar. Então, isso é algo que é intrínseco, é nosso, é da natureza humana. Então, a gente precisa, primeiro, cuidar dessa mãe, cuidar da criança e ensinar também essa mãe a lidar com essa criança ou com essa pessoa. E, para isso, não adianta ter um único equipamento. A prefeitura, os equipamentos públicos precisam trabalhar em rede. A gente precisa cuidar da saúde dessa criança, dessa pessoa que é uma saúde diferente e que requer atenção especial. A gente precisa cuidar da educação dessa pessoa e da inclusão dessa pessoa na sociedade, respeitando aquelas diferenças que ela tem. Ou seja, a sociedade precisa entender e trazer para esse convívio, respeitando a diferença, acolhendo aquelas diferenças que as pessoas têm. E, mais do que isso, oferecer capacitação também. Porque muitas pessoas atípicas, elas têm condição, capacidade de produzir. E aí, muitas vezes, a gente acaba se esquecendo disso. Precisa dar condição para que ela se desenvolva dentro daquela estrutura que ela possui. Então, se for o caso, atendimento médico, atendimento psicológico, o atendimento escolar, o acompanhamento escolar, mas a gente também não pode se esquecer que essa pessoa cresce, essa criança cresce e se desenvolve e que ela também precisa do olhar do gestor público para isso. E também, na outra ponta, a gente não pode se esquecer que a gente tem que olhar para a família dela. Né? Não adianta simplesmente a gente oferecer o equipamento para que ela fique lá se o tratamento não continua em casa, se esse acolhimento não continua em casa. E muitas vezes uma mãe que passa o dia todo acolhendo, cuidando dessa criança, ela não tem condição de produzir, de trabalhar, né? E de ter o seu sustento dentro da própria casa. Então, eu acredito muito que o poder público, pouco a pouco, deve se debruçar sobre esse assunto para que a gente vá oferecendo soluções, né? É como a gente fala, eu acompanhei muito o meu marido enquanto prefeito e no aumento do número de diagnósticos e de necessidade de tratamento, e começa lá atrás, através do diagnóstico, né? Começa com a rede de saúde, de ter o diagnóstico e fazer esse acompanhamento. E, a partir daí, oferecendo soluções. Então, no dia a dia, dentro dessa dinâmica de desenvolvimento da questão, que é uma questão social, o poder público tem o dever de desenvolver e de mostrar soluções. Deputada, a gente estava conversando aqui, que eu caí meio em famoso saia justa. A senhora tinha falado do projeto que está para sair aí, como que é o nome mesmo? Olha só, gente, em breve eu vou contar para vocês e vou estar através das redes sociais, através dos equipamentos de comunicação, dos meios de comunicação, trazendo para vocês uma novidade do mandato. O mandato sempre trabalhou com as entidades de terceiro setor, que ajudam quem mais precisa, fortalecendo esse trabalho. O mandato sempre trabalhou com a mulher, com a saúde das pessoas. O mandato sempre se preocupou com as pessoas que mais precisam da nossa ajuda, e agora a gente vem aí com um olhar para outras pessoinhas que também precisam da nossa ajuda, e em breve vocês vão ficar sabendo. Não, vou deixar nessa expectativa aí. Deputada, a senhora mencionou agora o terceiro setor, né? Que eu acho que é um dos mais importantes, porque é o braço que o governo, que a prefeitura não tem, não alcança, né? E a senhora trabalha muito, vê muito esse terceiro setor com os bons olhos, né? Que necessita ser visto, né? Fala pra gente um pouquinho. Bom, o mandato sempre trabalhou como uma extensão do meu trabalho frente ao Núcleo de Inovação Social, que foi o de fortalecer aquelas pessoas, aqueles equipamentos que ajudam quem mais precisa. Então,
é mais do que notório, as pessoas sabem que a prefeitura, o Estado, não consegue atender dentro da vulnerabilidade, né, dentro da questão de necessidade das pessoas, mas as entidades de terceiro setor estão ali na ponta, estão ali nos bairros e reconhecendo ali quem precisa receber essa ajuda. E, por conta disso, nada mais justo do que o mandato trabalhar fortalecendo essa atividade dessas entidades para que elas tenham cada vez mais meios de prover e ajudar quem mais precisa. Então, desde do auxílio através de documentação, como apresentar projeto, de fazer interlocução com as secretarias do Estado, que cuidam, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Habitação, a gente vem fazendo esse diálogo para fortalecer esse trabalho. E, a partir daí, outros municípios também vêm conhecendo esse trabalho de fortalecimento e, em breve, também a gente vai ter uma novidade, que é um produto dessa frente parlamentar, que vai facilitar o acesso dessas entidades ao diálogo com o governo do Estado. Para a gente já ir finalizando aqui, deputada, não tem como deixar de perguntar, linha rosa do metrô. Sai ou não sai? Agora acharam pedras, um solo aí. Como tá isso? Odair, essa entrevista veio em muito boa hora, porque ontem mesmo eu tive a oportunidade, não sei se todos sabem, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa e nós convocamos o secretário, o Marco Antônio Assalvi, o presidente do metrô, para expor algumas situações. Quem acompanha, quem trabalha em São Paulo, tem visto alguns problemas ali com a linha amarela, né, algumas questões não só de vagão, mas de segurança também, de acesso aos passageiros, de demora ali. Então, lá eu tive a oportunidade também de fazer esse questionamento ao presidente do metrô e que, de fato, dentro dessa conversa, ontem aconteceu no plenário essa reunião conjunta, e ele disse que, de fato, o metrô do ABC vai começar por Santo André. Ele trouxe essa mensagem do governador e a gente fica na expectativa, né, Odair? Porque, afinal de contas, eu, assim como você, desde que eu nasci... Eu tô com 44 anos, desde quando nasci... Vai vir um metrô, o metrô tá chegando. Eu tô com um pouquinho mais que você e também ouço. Então, agora que eu tenho a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa e de cobrar, eu também vou fazer esse papel de cobrar. Tanto é que nós começamos cobrando, pedindo e mostrando a necessidade de começar por Santo André, esse trecho da linha 20 rosa, de começar pelo ABC, que, de fato, o governador entendeu ser viável politicamente e começaram já os estudos. Sim. Então, já foi contratado os estudos, ele está sendo realizado. O presidente do metrô, junto com o secretário, disse que eles finalizam agora em setembro do ano que vem. E tanto é que é um traçado que não é um traçado simples, como o do BRT, que passa ali por São Bernardo, não é uma linha reta só, mas a gente vai ficar cobrando e acharam um solo novo, uma espécie de terra nova. A nossa cidade, Santo André, eu ainda brinquei com o Paulo Serra, depois quando eu cheguei em casa. Aqui é tão diferente, é tão especial que até uma espécie de solo, uma pedra diferente existe aqui, foi descoberta aí pelos técnicos, pelos engenheiros e geólogos ali do metrô de São Paulo. Então, a gente fica muito feliz porque já está acontecendo. Então, teremos, né, a gente fala, é um projeto de médio prazo, longo prazo, para daqui 10, 15, 20 anos, mas o importante, Odair, dessa vez, que ele começou, Odair. É a primeira vez que eu vejo literalmente começar. Exatamente. Então, o importante é isso. E aí é o que eu trago mais uma vez, a necessidade de nós termos representantes nas esferas estadual e federal, para a gente poder mostrar, cobrar o governador no bom sentido, de que nós também precisamos desse olhar atento do Estado de São Paulo, que nós também somos uma região importante, que produz muito e ajuda lá no PIB, nas continhas do Estado, que aqui é lugar de gente trabalhadora e de gente que precisa e que merece esse deslocamento rápido, e eficaz e seguro, né, para a população. Nem que para isso a gente precise ficar cobrando lá para que venham os estudos, para que venham os técnicos e que esse metrô saia do papel. Já está começando. São os 3 milhões de habitantes na nossa região, né? É verdade. Aí...
e a gente merece. Então, a importância da gente ter esse representante, e assim como você, eu também agora não só que sempre vi, olha, vai ter metrô, será que vai ter metrô? Eu vou trabalhar incansavelmente para que a gente cobre as autoridades e que as autoridades tragam o metrô aqui para o ABC. Ana, para a gente ir encerrando, gostaria, se eu deixei de fazer alguma pergunta, colocar algum tema aqui importante que a senhora acha que deixei passar, por gentileza, e as considerações finais, por favor. Olha, Odair, queria primeiramente agradecer você, toda a sua atenção, seu jornalismo de qualidade, do seu público, porque, afinal de contas, Odair, vocês fazem um papel fundamental, que é justamente de mostrar, às vezes, aquele dia a dia que a gente está lá cheio de coisa para fazer, cuidar da casa, trabalhar, enfim, cuidar da gente, de filho, família. E aí a Ana Carolina está lá, indo todo dia na Assembleia Legislativa, lá, mas o que será que ela faz lá? O que me impacta, né, aqui na minha vida, exatamente, no Grande ABC e tudo mais. E vir aqui conversar com você é a oportunidade que eu tenho de mostrar para as pessoas naquilo que a gente está trabalhando para a nossa região, porque eu também sou daqui. Então, quando a gente trabalha de coração, trazendo as nossas ideias para melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia aqui em Santo André, aqui no ABC. Então, queria muito agradecer essa oportunidade e dizer que a gente tem uma ferramenta importantíssima, que são as redes sociais. As redes sociais, hoje em dia, vocês podem acompanhar o nosso trabalho, um pouquinho daquilo que a gente faz, @AnaCarolinaSerra, e lá a gente vai ter um pouquinho do dia a dia nos stories, no feed, @AnaCarolinaSerra23, e lá vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho do que é o trabalho de uma deputada estadual e também mandar mensagem para dizer crítica, sugestão, o que a gente pode melhorar e aquilo que a gente pode fazer como deputado que vai impactar a sua vida diretamente. Então, eu deixo a rede social ao alcance de todos vocês para a gente continuar esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje. E como mulher, mãe, vira e mexe, a Maria Carolina também está acompanhando a senhora lá na LESP, né? É isso mesmo, principalmente nos dias de sessão extraordinária, até o Fabrício, da Bruna, e a gente convida todas as crianças para participar também. Muitas vezes a gente ouve ali no dia a dia, a política não vou participar, não vou me envolver com o ambiente político. Gente, todos nós precisamos nos envolver com a política. A política é feita no nosso dia a dia, na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade. E a ampliação disso é também mostrar para as crianças que elas também devem participar, porque elas também têm um olhar especial, né, para a nossa vida em comunidade. E muitas vezes elas olham coisas que a gente não vê. Então, eu gosto muito que as crianças venham até o gabinete. A gente já recebeu, inclusive, Câmara Mirim de vereadores de outros municípios. Também deixo aí a sugestão para o nosso presidente da Câmara, para o Carlos Ferreira, para que faça essa Câmara Mirim. Afinal de contas, meninos e meninas têm muitas ideias, muitas sugestões, e nós temos apenas uma única vereadora mulher, né? Muitas vezes eu atendo municípios com muito poucos habitantes, com 9 vereadores, com 3, 4 vereadoras, e é importante ter essa paridade. E, às vezes, fazendo a Câmara Mirim, algumas meninas, alguns meninos podem partilhar desse conhecimento, da vidinha que eles têm lá, e mostrar muitas vezes aquilo que a gente está ocupado com as coisas de adulto, e as crianças muitas vezes nos mostram outros caminhos. Por isso que eu gosto muito que a Maria Carolina, que o Fabrício, façam questão que eles participem da nossa vida na Assembleia Legislativa. Torna tudo muito mais colorido, muito mais leve, né? Ana, agradeço. Saiba que as portas do ABC agora sempre estarão abertas aqui, tá? E, claro, deixar o convite aqui, os deputados aqui da nossa região, quiser vir aqui falar com a população, sempre vamos receber muito bem aqui, tá? Direita, esquerda, aqui não tem essa. Aqui o que a gente quer é mostrar para a população, prestar contas, né, para a população. E claro, quer saber as principais notícias da nossa região? Acesse abcagora.com.br. Até a próxima!